Bom dia. Hoje é dia 5/7/2025. Temos um assunto extenso, profundo e bastante significativo. Mas eu acredito que o desenvolvimento maior desse assunto dependa de dois fatores. O primeiro, tempo. Nós precisamos de tempo para adquirir conhecimento e precisamos mais tempo ainda para transformar esse conhecimento em sabedoria. É uma maneira de lidar com os assuntos, né? É como, de uma maneira muito superficial, você ter o conhecimento, a informação de que fumar faz mal. Mas independente disso, você fuma. Dentro da minha consideração, se você aprofundar esse conhecimento, ele se transforma em uma sabedoria. E assim se transformando, você abandona o vício do cigarro. Porque basicamente, toda forma de sabedoria é uma forma consciente e consistente de viver nesse mundo. Em termos filosóficos, é diferente. Quando pensamos em sabedoria, a sabedoria é o modo de ser consensual, convencional de cada um de nós. Então você aprende coisas práticas, como por exemplo, fazer comida, limpar uma casa, lavar a louça, ter um certo senso de comunidade. Na filosofia isso é considerado a sabedoria. O homem que cultiva a terra, a mulher que sabe tecer roupas, isso bem dentro do senso comum e antigo. O conhecimento não. Na filosofia, o conhecimento é aquilo que é mais sofisticado. Por que eu inverto? Porque essa sofisticação, no grau em que ela se encontra hoje, não nos interessa. De uma forma muito bem-humorada, um filósofo do passado diz que o filósofo é aquele que se interessa por algo que ninguém se interessa e transforma aquilo em algo que ninguém entende. Então é justamente isso que eu tento evitar. Embora tendo formação em filosofia, eu reconheço não a inutilidade, mas que muitos aspectos da filosofia não nos interessam. Que seria melhor voltar ao que a filosofia era nos seus primórdios, uma forma de sabedoria. E hoje, retomo o princípio básico do que estamos fazendo aqui. E que, embora eu possa repetir isso muitas vezes, demora-se para se compreender. Nós estamos aqui conhecendo a mente, cultivando a mente e aprendendo a libertar a mente. Embora seja didático e esquemático, isso é muito profundo. E conhecer a mente, que é o início de toda a jornada, é algo bastante complexo. É algo bastante complexo porque em algum momento da jornada de vocês descobrirão que vocês não habitam esse mundo, que vocês não moram nesse mundo. Nós temos a convicção de que moramos nesse mundo tal como ele é. Com o tempo, com a dedicação e observação adequada, vocês vão ver que vocês habitam a sua mente. E que tudo que vocês veem e que consideram este mundo é uma extensão da sua mente. É o seu modo de ver. E isso conduz ao tema da aula de hoje, que eu começo a desenvolvê-lo por 3 historinhas que me acompanham já
há algumas décadas. E é importante para mim recordar, porque cada vez que eu as contava, elas tinham um sentido específico na minha própria jornada. Acredito que algumas dessas histórias vocês conheçam. A primeira história é de uma pessoa que morre e um anjo se aproxima dela e a leva primeiro para o inferno. E ela pergunta, mas é aqui que eu vou viver? Ele, não necessariamente, só se você quiser. Mas é preciso que você conheça. Na verdade é tudo muito simples. É uma imensa cozinha, com um imenso tacho no centro. Todas as pessoas ali têm colheres muito grandes, desproporcionais. Grandes o bastante que é impossível que você pegue a comida e traga para sua boca. Então se alimentar é um desespero. Primeiro porque você não consegue com toda a sua força fazer que a colher chegue. Segundo porque todos querem se alimentar e um bate na colher do outro, de propósito ou não. É impossível que isso não aconteça. Então o inferno é o inferno. Porque ninguém consegue se alimentar. Todos passam fome o tempo todo. Todos estão sempre naquilo que a gente considera o inferno da mente, na carência, na insuficiência, na insatisfatoriedade. E aquilo gera grandes atribulações o tempo todo. Discussões, espancamentos, violência, xingamentos. E assim segue a refeição. Inutilmente porque ninguém consegue se alimentar ali. Então o anjo o leva para o céu. E ele pensa, bom, agora vou ver aquele conjunto de talheres ingleses, a comida francesa, uma mesa bem posta. E quando ele entra, é o mesmo salão insípido, com o mesmo tacho desproporcional e as mesmas colheres gigantescas e estranhas. E ele diz, é a mesma coisa? E o anjo diz, na verdade a diferença entre o céu e o inferno é muito pequena. O que quer dizer que os cidadãos do inferno, com uma pequena mudança, poderiam estar no céu. E os cidadãos do céu, com uma pequena mudança, poderiam estar no inferno. É só escolher. Ele diz, mas qual é essa pequena mudança? Então ele vê que cada pessoa pega a sua colher e põe na boca do outro, porque é possível alcançar. E o outro pega e põe na sua boca e todo mundo se alimenta tranquilamente, todo mundo se diverte, dá tempo até para cantar alguns salmos e se sentir bem durante a refeição. Essa história mostra uma visão ética e moral do paraíso. Que para você alcançar o paraíso, para você alcançar a plenitude, você precisa ser uma pessoa ética e moral e reconhecer, antes de tudo, a necessidade do outro. Pois você só vai poder satisfazer plenamente as suas necessidades na justa medida em que você for capaz de satisfazer a necessidade do outro. É uma história simples e profunda ao mesmo tempo. É possível discutir sobre ela de muitas maneiras, até no sentido do sofrimento. O sofrimento do inferno, que é a incapacidade de reconhecer o outro. Por isso que é uma história ética e moral, e que diz que o paraíso é alcançado por uma questão ética e moral, por um exercício de conviver nesse mundo. A segunda história é uma história zen. É um samurai que deseja saber o que é o céu e o que é o inferno. E ele resolve procurar um mestre zen budista. Aviso vocês, hoje menos, mas no passado, a pior coisa que alguém poderia fazer para tentar encontrar a verdade é buscar um mestre zen budista. Porque esses mestres do passado no zen
Eles não tinham floreios. Eles devolviam você imediatamente a você mesmo. Eu diria que eles eram, como hoje são os psicanalistas lacanianos, que você começa a reclamar de alguém e ele quase severamente lhe pergunta: e como você está implicado nisso? E você estranha, porque você está ali para falar mal dos outros e ele ouve isso, né? E de repente ele implica você no sofrimento do outro e você não quer saber dessa implicação. Os outros analistas vão fazer o mesmo, mas muito mais devagar. Mas esse samurai inadvertidamente procura esse mestre Zen, faz todo o ritual necessário, se senta em uma almofada, o mestre Zen na frente dele e pergunta uma única questão: o que é o céu e o que é o inferno? Imediatamente o mestre Zen começa a rir e gargalhar. O samurai se sente estranho e diz: eu não sei por que o senhor está rindo tanto. Estou rindo porque sua cara é muito engraçada. O senhor tem o nariz um pouco diferente, a cara muito redonda, o senhor parece um porco. Isso é muito engraçado. E continua rindo do samurai. E o samurai: mas eu não vim aqui para o senhor dizer quem eu sou, ou qualquer coisa semelhante, ou fazer críticas a mim. Ele diz: quando o senhor fala é mais engraçado ainda porque a voz do senhor é estranha. E quando isso se junta com a sua aparência, meu amigo, o senhor não tem ideia como isso é humor e quanto eu não rio há tanto tempo. E o mestre gargalha mais, gargalha mais, gargalha mais. O samurai se sente ofendido e puxa a espada. Quando ele puxa a espada, o mestre diz: agora você está no inferno. O samurai para. Olha, agora o senhor está no inferno, o senhor compreende isso? O samurai põe a espada. Se alinha novamente. Isso. Agora o senhor está entrando no céu. E o samurai entende, dentro dessa história, que o paraíso, o céu, a totalidade, é um estado mental. Veja que as histórias têm o mesmo cunho e elas estão em lugares muito diferentes. Infelizmente, isso me ocorreu ontem, então não está nos textos, mas vou organizar isso. A primeira história, estar no céu é uma questão de agir corretamente nesse mundo. E eu diria que isso é bastante consistente. A segunda história não tem a ver com agir corretamente ou não agir corretamente, mas manter um estado mental de paz. Porque na segunda história há essa compreensão que eu disse no início. Na verdade, você não habita esse mundo. Você habita a sua mente. E aí vem uma terceira história bastante rápida e estranha. E eu pensei nessa história muitas vezes ao longo da vida. Havia um místico na Bélgica, se eu não me engano, mas não tinha esse nome. Se eu não me engano, ele se chamava Ruysbroek, se é que eu pronuncio correto. E era uma pessoa muito estranha, verdadeiramente estranha, que aconteceu de seu despertar. Ele estava fazendo um trabalho manual, acho que ele era sapateiro, não tenho certeza, e havia uma bandeja de prata numa mesa. Ele olhou para a bandeja de prata, ela refletia a luz solar e ele se iluminou. Bom, vamos comprar bandeja de prata. Isso aconteceu de verdade, muitas pessoas compraram bandeja de prata, colocaram sob a luz do sol, e isso virou até um exercício espiritual. Mas é muito zen a iluminação do Ruysbroek, embora ele desconhecesse inteiramente o zen. Nas histórias zen, a iluminação acontece assim. Eu não vou recordar direito, portanto vou contar do meu jeito e me comprometo a futuramente contar essa história direito. É uma história que chama Nem Água Nem Lua. E um monge, junto com seu mestre, olha a lua maravilhosa, bela, refletida na água da cisterna da aldeia. E o monge, olhando para o mestre, diz: é a lua que se reflete na água? Ou é a água que reflete a lua? O mestre rapidamente mexe a água, bagunça toda a imagem e diz: nem água nem lua.
é sua mente. E o discípulo se ilumina. É mais ou menos desse jeito. A história diz: desapegue-se de tudo que você acha, desapegue-se das convenções, desapegue-se de achar que está nas coisas, está tudo dentro de você. Mas o Who is Broke, alguns discípulos se aproximaram dele e perguntaram: para onde vai a alma depois que morre? Perceba que a pergunta tem o mesmo sentido das outras duas histórias. Como todo cristão naquela época, e isso tem alguns séculos, a questão central é saber sobre o céu e o inferno. Quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Ele olha estranhamente, os discípulos perguntam de novo: mestre, para onde vai a alma depois que morre? E ele, curioso ainda, pergunta: mas por que ela tem que ir para algum lugar? Essa história mostra outra coisa muito diferente sobre céu e inferno. Radical demais para aquela época, e eu diria que ainda radical demais para os dias de hoje. Que nós somos a unidade da vida. Não existe um lugar para onde nós vamos. Nós somos a unidade de tudo. Não existe o mundo espiritual, o mundo material, embora possa ter essas referências. Tudo que existe é o puro espírito. E essa é uma mensagem que Who is Broke tinha muito consistentemente. Embora essa frase, puro espírito, eu recorde dela com Ramakrishna, em épocas muito diferentes desse místico, mas que era um místico muito interessante na Índia e também bastante excêntrico, acredito que mais excêntrico que o Who is Broke. Ramakrishna está meditando no seu pequeno templo e de repente ele desperta de uma meditação de dias, porque era assim que acontecia. Ele chegou a permanecer semanas meditando, tinha que se molhar a boca dele para que ele não desidratasse, ele não voltava. E um dia ele retorna, abre os olhos, vê que é um monte de oferendas de flores no altar. Ele cata todas aquelas flores como se estivesse louco. Todos ficam observando, ele está alegre, ele está feliz. E ele narra essa história. Um dia, despertando no templo, peguei as flores e saí para fora. E vi que tudo era por espírito. As pessoas eram por espírito. Os animais eram puro espírito. As árvores eram puro espírito. As casas, as pedras, a poeira do caminho, tudo isso era puro espírito. E eu, como louco, lançava flores para todos os lados, agradecendo a divindade. Essa história ainda é o mesmo princípio das outras todas. Eu nem pretendia contá-la hoje, mas me ocorreu a ideia da unidade da vida. Eu diria que o princípio maior de conhecer a mente, cultivar a mente, libertar a mente, é que possamos, em algum dia, em alguma vida, ter a percepção completa dessa unidade. E para todos que estão aqui, esse é o início. Para vocês não tem mais volta. Vocês já ouviram falar sobre essas coisas. Vocês já sabem sobre essas coisas. Não tem como retornar, entende? É uma história que me contaram essa semana que é absolutamente fantástica e simples. Uma pequena menina chamada Raquel chega para sua mãe e diz: mãe, pôr brinco dói? Dói. Ah, mas eu quero mesmo assim. E assim somos como nós. Isso é complicado? É, mas eu quero mesmo assim. O problema é que depois que você põe o brinco e sente a dor, não tem mais volta. Não tem como ser como estar sem brinco. Você vai passar por um processo de cura daquele furo. E a mesma coisa acontece conosco. Depois que você sabe, não tem mais volta. Talvez nós não consigamos alcançar a percepção da unidade na vida nesta vida. Mas não importa. O tempo agora não importa mais nem para mim nem para vocês.
porque o processo vai seguir automaticamente. Todos nós temos uma bússola interior que nos encaminha constantemente para isso. Um místico norte-americano chamado Joel Goldsmith dizia que essa bússola dentro de nós é Deus. E o que Deus busca? Deus. Ele dizia exatamente isso, e isso às vezes confundia os seus alunos. Por que Deus se interessa? Somente por Deus. Deus busca Deus. Isso dá a noção de que Deus não se importa conosco. Mas esse era o engano, porque, segundo ele, você é Deus. Você só está adormecido. Você precisa despertar. E é daí que vem a palavra Buda, despertar. Hoje Buda é traduzido como iluminação, o iluminado, o que se iluminou. Isso é uma versão muito pobre da história. E acredito que ela tenha surgido com os iluministas, que tem a ideia de trazer a luz da razão. Se tem uma coisa que Buda não trouxe, foi a luz da razão. Porque Buda sabia que a razão é contaminada. Isso há 2.500 anos atrás. No Ocidente, só aí por volta do século XIX, os filósofos começaram a desconfiar que a razão era contaminada. Schopenhauer é o primeiro. Depois vem Nietzsche e praticamente destrói a ideia de razão que as pessoas têm. Posteriormente a Nietzsche vem Freud, e aí Freud realmente destrói toda a ideia que nós temos de que a razão tem controle absoluto e sabe o que faz. Tanto Nietzsche como Freud vai dizer, a razão não tem controle absoluto e absolutamente não sabe o que faz. Buda vai dizer, de uma outra forma diferente desses dois pensadores, que a razão é sempre contaminada por apego, por aversão e por ignorância. E enquanto esses três venenos estiverem dentro de nós, é impossível que, mesmo com o uso da razão, você veja o mundo de uma forma real, consistente e transparente. Veja que as pessoas que estão destruindo esse mundo não são as ignorantes, não são as que não têm formação alguma, não são aquelas que não sabem ler e escrever, que eram chamadas das pessoas brutas, burras ou senso comum. Não. As pessoas que estão destruindo esse mundo são as mentes mais sofisticadas que você pode conhecer. Não é estranho isso? Quando você pensa que quem está criando toda a estrutura socioeconômica e política de devastação da humanidade são os mais capazes. São os que mais têm condições, em todos os níveis. Isso é a razão contaminada. É a razão que não possui nenhum conhecimento sobre o que a sustenta, sobre o seu fundo de apego, aversão e ignorância. Esse fundo, eu vou chamá-lo aqui de cosmovisão. E é muito importante, nos textos vocês vão poder ler sobre ele, sobre a cosmovisão. Há 3 temas no primeiro, segundo e terceiro texto, creio, que é cosmovisão, cosmogênese e cosmologia. Todos eles são importantes no sentido que, se eu conseguir compreendê-los de alguma forma, eu vou compreender como funciona ou qual é a base das religiões do mundo e das formas de sabedoria. E até mesmo da ciência. Pois toda religião, toda filosofia e toda ciência possui uma cosmologia, uma cosmogênese e uma cosmovisão. Isso é a base do desenvolvimento de cada uma delas. Não importa qual seja. A cosmogênese reflete sobre a origem da vida. A própria palavra Gênese está imbuída aí, né?
Então, quando eu penso, por exemplo, na Gênese bíblica, a origem da humanidade, e eu posso pensar numa Gênese científica, o Big Bang. E eu posso encontrar diversas outras Gêneses, que seja, por exemplo, dos índios brasileiros, dos índios norte-americanos, ou das culturas orientais. Mas toda Gênese, ou toda cosmogênese, tem como intenção nos mostrar a origem do universo. E essa origem sempre é explicada tendo como base certos princípios da cultura onde você está. Depois eu vou ter a cosmologia, que vai explicar como essa origem, como essa manifestação está organizada. De uma forma muito rudimentar, a cosmologia significa justamente isso, a razão, a lógica pelo qual aquilo que se manifestou se estabelece. Depois, num terceiro momento, eu vou ter a cosmovisão, que é muito mais pessoal. A cosmogênese e a cosmologia são aspectos exteriores estruturados dentro da cultura onde você nasceu. A cosmologia é mais sutil, que durante muito tempo ela é também chamada de ideologia. Mas essa palavra tem um cunho muito político e histórico na humanidade. Se eu voltar 2 séculos atrás, essa palavra não existe. Ela surge justamente dentro da cultura filosófica do Karl Marx. Não é ele que cria a palavra, mas está bem apropriada ali por ele. Ideologia. Aqui eu chamo de cosmovisão, por estar em relação com essas outras duas, cosmogênese e cosmologia. A cosmovisão é a lente invisível pela qual interpretamos tudo. É a lente invisível pela qual você reconhece esse mundo, que você o vê, você com ele se relaciona. A cosmovisão está muito abaixo da sua razão. A cosmovisão está muito abaixo, é estranho pensar isso, da estruturação do eu, da sua personalidade, daquele a quem você se reconhece como sendo. Eu sou o Antônio, eu sou o João, eu sou o Augusto, eu sou a Maria, eu sou a Raquel. Anterior a esse nome e essa identidade está a cosmovisão. Até porque o que sustenta o eu enquanto uma identidade é essa cosmovisão. É muito importante para todos nós, e nós não fazemos isso por conta própria, estruturar uma cosmovisão para que você possa se estabelecer nesse mundo. Mas é intrincado. A cosmovisão, a cosmologia e a cosmogênese são coisas intrincadas. Elas não se formam separadas. Toda cosmovisão é influenciada por algum modelo de cosmogênese, por algum modelo de cosmologia. O complexo para todos nós, hoje, ocidentais, é que tudo isso hoje é uma bagunça. Se eu voltar, talvez 200 anos atrás, tudo é muito mais simples. Todos nós aqui, provavelmente, com uma exceção ou outra, seríamos cristãos bem ordenados e saberíamos muito bem como o mundo funciona dentro da cosmologia e da cosmovisão cristã. Há um filósofo canadense, se eu não me engano, agora eu não recordo o nome dele, mas e que ele pesquisa justamente isso, a secularização da humanidade, o processo histórico que a humanidade vem fazendo de abandonar todas as formas de crença e se estabelecer puramente na materialidade, que tudo no mundo se reduz a isso. A materialidade é objetiva. Não existe o espiritual, não existe um além. O espiritual, se estabelecido, ele é apenas a primeira história, uma questão ética de desenvolvimento interior.
ou psicológica, de você se entender melhor para se ajustar melhor à sociedade onde você vive, mas se ajustar dentro dessa estrutura material e sabendo que ela é que é fundamental. Ele pesquisa sobre isso e ele vai dizer, se você voltar 200 anos, você vai encontrar pouquíssimas pessoas que são céticas, poucas pessoas que falam abertamente sobre o ateísmo. Mas quanto mais você vem chegando na sociedade atual, mais esse número vai aumentando. O que há de importante nisso, de significativo? É o estabelecimento de uma outra cosmovisão. É um estabelecimento de um outro fundo que funciona em nós. O que é importante compreender sobre isso? O que é muito importante compreender sobre isso? Que inicialmente você não estabelece essa cosmovisão. Ela é estabelecida em você pela cultura onde você está. Consequentemente, dependendo do que for estabelecido dentro de você, se você não tiver consciência, aquilo é o que controla a sua vida. Independente da sua razão, do seu conhecimento, independente de qualquer coisa. Essa estrutura interna é que vai funcionar. E é a partir dela que você vai funcionar mais ou menos ajustado às necessidades do mundo. Isso é outro fator importante entender. Toda cosmovisão, no sentido coletivo, é estabelecida como uma forma de controle. É preciso fazer com que cada pessoa de uma sociedade acredite em determinadas coisas, entenda determinados princípios e funcione a partir dali para que a sociedade se estruture de tal forma. No passado, qual era o fundo mais importante da cosmovisão das pessoas? Um fundo religioso. No presente, qual é esse fundo? Alguns dizem um fundo científico. Eu vou dizer um fundo pseudocientífico, porque no senso comum as pessoas não têm uma compreensão clara sobre a ciência. Mesmo não tendo esse conhecimento, e mesmo sendo um religioso, as pessoas funcionam a partir desse fundo mais ou menos científico que foi estabelecido na humanidade. Até a relação que elas têm com Deus passa a ser determinada por esse fundo. Eu conversava com uma pessoa que estava muito enraivecida porque um professor havia dito que o Deus que um cristão cultua é o mesmo Deus que um bandista cultua. E ela, muito enraivecida, me perguntou se isso era verdade. Eu disse, verdade é uma palavra muito forte para determinar as coisas. Precisamos saber primeiro o que é verdade. Isso é muito tempo para explicar. Eu disse, mas o senhor acha que ele está certo? De novo, temos um problema. O que eu acho aqui tem pouca importância. A sua raiva tem importância. Fui meio lacaniano com ela sem querer. Por que você acha que o seu Deus é diferente dos outros? Então, rapidamente, vamos pensar em duas coisas. Religião e religiosidade. São coisas inteiramente diferentes. É possível que você tenha religiosidade e não seja religioso. É possível que você seja religioso e não tenha nenhuma religiosidade. A religiosidade é o seu sentimento de conexão com a vida e com os outros. A vida é um mistério e você o abraça por inteiro. A religião é a sua ligação com o modo de ver as coisas, onde a sua visão é superior, o seu livro sagrado é superior, o seu Deus é superior e o que você acredita é superior. Você acredita assim? Ela não, de forma alguma. Então qual o problema do seu Deus ou do bandista ser o mesmo? E aí isso tocou, ela começou a pensar. Aí ela entrou no assunto comum. Mas essas pessoas fazem oferendas, sacrifícios. E o seu livro sagrado não é a Bíblia, sim? Quantas oferendas e sacrifícios estão citados ali? Inclusive um sacrifício humano. Mas isso não ocorreu. Porque antes de acontecer, Deus segurou a mão dele. E se não tivesse segurado? Entende? Não é a questão de a interferência divina que
Tudo bem, no contexto da história, o que ela significa, mas aquilo iria acontecer. Você precisa que eu sacrifique meu filho, que eu sacrifique um ser humano para provar que eu te amo? Eu faço isso. Essa é uma cosmovisão, entende? É uma forma de ter um relacionamento com Deus onde nada mais importa a não ser Ele. Eu posso destruir todo o resto em seu nome. Perceba como isso viaja na história de formas diferentes? E aí é aquela frase, amai a Deus sobre todas as coisas. Então todo o resto não tem Deus. Todo o resto pode ser varrido. E se eu mudo a frase, amai a Deus em todas as coisas? Isso é complicado. Eu preciso explorar as florestas, eu preciso devastar os rios. Eu preciso fazer uso dos seres humanos para tudo aquilo que eu desejo. Deus não pode ser visto neles. Então eu preciso estabelecer uma cosmovisão onde Deus e o ser são inteiramente distintos e separados. Eu não posso estabelecer uma cosmovisão onde Deus está intrincado com a existência. Se eu não estabelecer essa separação, eu tenho que respeitar o mundo, respeitar os outros, respeitar a vida. E isso implica eu ser uma pessoa que tem religiosidade. Esse fundo está em nós de diferentes maneiras. Percebe que essa explicação que eu dei sobre amar a Deus nas coisas ou acima delas, de alguma forma funciona dentro de nós. Uma grande variedade de sofrimentos psíquicos que nós temos hoje em função de cosmovisões distorcidas que atuam profundamente dentro de nós. E que se nós não nos tornarmos autorresponsáveis em reconhecê-las, vê-las funcionando e transformá-las, inevitavelmente vamos viver uma variedade muito grande de sofrimentos e aflições. Recordo de uma senhora que me procurou porque tinha fibromialgia. Quem conhece a doença sabe que isso é muito complexo porque dor o tempo todo. Não se sabe ao certo todas as causas da fibromialgia, portanto, o que eu vou narrar aqui de forma alguma quer dizer que a causa da fibromialgia era isso. Mas ela tinha por volta, e aí eu peço desculpa para mim mesmo, de chamá-la de senhora, 50 anos, durante mais de 30 anos, ou seja, antes dela chegar a essa idade, a vida dela era pura raiva, luta, discórdia. Em casa, com o casamento que ela dizia equivocado. No trabalho, com a ambição de chegar a um posto de equilíbrio, sustentação e vantagens. Na vida social, porque segundo ela a humanidade não presta. É inevitável, se você cultua tanta dor durante mais de 20 anos, é inevitável que isso em algum momento vai eclodir no seu corpo. Porque, retomo, nós não habitamos esse mundo. E agora estendo, nós não habitamos esse corpo, nós habitamos a mente. Há muito tempo atrás, com certeza uns 40 anos, eu vi um yogi indiano dizer isso e achei fabuloso. A mente está parcialmente no corpo. O corpo está totalmente dentro da mente. E aí ele parte para uma explicação longa de como ele vê isso. Porque, na verdade, todas as sensações, percepções, tudo aquilo que se passa pelo corpo é lido pela mente. O corpo não lê nada sozinho. O corpo não diz nada sozinho. Mas a mente, quando eu digo mente, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Quando eu falo as pessoas pensam em mente, elas pensam naquilo que pensa. Na verdade, eu sou um pouco mais complexo agora. A mente não pensa. A consciência pensa. A mente é tempo e espaço. E é isso que nós habitamos. Esse tempo e espaço que se conforma como um eu. Como eu habito o meu tempo e meu espaço? E aí Einstein vai ter razão de muitas maneiras. Ele é relativo no universo e ele é também relativo de pessoa para pessoa.
A mente é um tempo e um espaço que eu posso ocupá-la de infinitas maneiras diferentes. Se a mente fosse algo objetivo e a mente fosse aquilo que pensa, você não poderia mudar a sua mente. Mas você pode mudar porque nada dentro dela é fixo, inclusive o corpo. Inclusive o corpo. Na Serra da Cantareira havia um yogi que agora eu não recordo o nome dele. Eu nunca o conheci presencialmente, conheci pessoas que o conheceram e li sobre ele. Ele pegava um copo desses comuns com quase a metade de ácido sulfúrico e tomava. E todo mundo... não acontecia nada. Absolutamente nada. E ele tentava explicar isso, que o outro explicou. O corpo está inteiramente dentro da mente. Ali na beirada do Ganges, seguindo mais ou menos uns 30 metros, há um pequeno apartamento. Nesse apartamento mora um yogi. Ele todos os dias desce as escadas de manhã cedo, com um copo de água, enche com a água do Ganges e toma. Ele faz isso todos os dias para dizer: nós não morremos de cólera porque nos contaminamos, nós morremos de cólera porque não conhecemos a nossa mente. É óbvio que isso não dá certo, não vamos fazer isso porque outros fizeram e morreram de cólera. Mas há pessoas especiais nesse mundo. Há pessoas cuja cosmovisão é tão profunda e estruturada de uma maneira tão absolutamente fora do senso comum que realmente o corpo delas não só está inteiramente dentro da mente, elas reconhecem isso com toda a clareza. Elas reconhecem isso com toda a lucidez. Nós não temos isso. Por isso que é muito importante, e essa aula pretende isso, que a gente comece a refletir sobre o nosso fundo, porque ele determina todos os nossos sofrimentos, todas as nossas limitações. Não existe nenhuma limitação que você tenha que foi imposta por algo exterior a você. Todas as limitações que você tem são impostas por você mesmo. Inclusive as limitações físicas. E aí talvez dê tempo de explicar um pouco mais sobre isso. Essas limitações físicas e mentais sempre surgem no transcurso de vidas, naquilo que na antiguidade era chamado de karma, e quando chegou no ocidente virou uma bagunça, porque para o ocidental karma virou um instrumento de punição de Deus. Você fez errado, você vai pagar. Eu ainda ouço essas frases hoje dos espíritas, embora nem todo espírita acredite nisso, por favor, né? Karma são os débitos do passado. A palavra karma não tem nenhum sentido de punição e nem de débito. O karma é um instrumento pedagógico em muitos sentidos, assim como o sofrimento. Se você pôr a sua mão no fogo, ela vai queimar. Mas você está curioso em saber o que é o fogo. E você põe a mão e queima. Qual a punição sobre isso? Nenhuma. É meramente consequência das suas próprias ações. Mas depois que você queimou, você aprendeu. Você não vai fazer mais isso. Você vai saber que o mundo físico, o mundo mental, o mundo espiritual é regido por regras. É isso que o karma nos faz. Esse é o presente dele. E quanto mais você aprende sobre esse funcionamento, melhor você vive. É simples. Talvez a gente se pergunte, mas por que tudo tem que funcionar por leis? Lei é só uma palavra que tem diversas conotações dentro da mente humana. Mas há um exemplo simples do porquê tudo funciona por leis. Pense, por exemplo, no trânsito. Se não existisse leis de trânsito, ninguém estaria aqui. Tenho certeza. Ninguém conseguiria chegar nessa sala. Por quê? Porque seria o caos absoluto. Provavelmente uns 3 ou 4 teriam um carro parado de frente para o seu estacionamento. E você não poderia nem sair da sua casa. E não existe nenhuma lei que diz que ele não possa parar ali. Com certeza os outros 2 seriam mais infelizes. Teriam alguma batida simples ou complexa, porque não existe lei de trânsito com relação a quem entra, quando entra ou quando sai.
No fim, se não houvessem leis de trânsito, não haveria liberdade. Esse é o fundo das leis, sejam elas físicas, sociais, cósmicas, universais. Permitir que tudo funcione. E aí entra a questão da cosmovisão, no seu sentido mais profundo. Como esse mundo funciona? Qual a relação que eu estabeleço com ele? Se você nunca se perguntou isso, comece a se perguntar, porque alguém colocou em você uma cosmovisão para não fazer perguntas. Principalmente as perguntas transformadoras. Krishnamurti dizia isso em muitas palestras. Observe a pergunta. A pergunta é 50% da resposta. É muito difícil entender isso. E é interessante porque a pessoa fazia uma pergunta e o Krishnamurti dizia: essa pessoa está perguntando e mais ou menos repetiu o que foi perguntado. E a gente sempre achava que ele fazia isso por causa da gravação. Porque estava gravando perto dele, não estava gravando longe. Não. Ele reformulava a pergunta que foi feita. Num exemplo muito tosco, o menino pergunta: Deus existe realmente? E ele diz: veja, uma criança está me perguntando se há a existência de um fundamento na vida, ou se a vida é por acaso. Percebe? Como ele sai da questão da mera pergunta existe, não existe, ele vai para o fundo de quem pergunta. O fundo de quem pergunta é: a vida tem sentido? Ou ela é puramente, como eu tenho ouvido dos meus pais, obra do acaso? O outro pergunta: se Deus existe, ele nos ama? E Krishnamurti responde: veja, aquela menina me pergunta se há amor no universo ou se eu tenho que temer a vida. Transforma completamente aquilo que está sendo perguntado. E aí ele diz exatamente isso. Se você souber fazer a pergunta, ela é 50% da sua resposta. Mas nós não somos educados para fazer perguntas. Nós somos educados para acumular respostas. Por isso que os cursos espirituais, a educação é como é hoje. Se eu voltar no passado, na oralidade, poucas coisas são ditas durante uma palestra, uma conferência, uma conversa. A maior parte do tempo, você precisa refletir sobre isso. Então, a questão é: qual a cosmovisão que vocês têm ou não têm sobre como viver nesse mundo? Inicialmente, essa resposta é mais importante do que saber se Deus existe ou não. E mais complexo ainda de saber se ele existe, o que ele é realmente. E é sobre isso que nós começaremos a falar na próxima aula.